Boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez eu aqui, Pastor Alex, sexta-feira com vocês, conectados, né? Distantes, mas próximos, juntos, né? E misturados, como o povo diz. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo agora, que vão assistir depois. A gente costuma falar boa noite, boa tarde, bom dia, porque não sabe a hora que vocês vão assistir, mas para quem está conosco agora, boa noite, né? Estamos aqui reunidos com a igreja. Pai do Senhor, igreja. Amém. Perdão, falei errado. Pai seja convosco, igreja. Amém. Paz, boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Enquanto a gente vai esperando aqui a galera chegando, se conectando, eu quero deixar nota de pesar para o falecimento da irmã do nosso querido irmão Edson, que sempre assiste aqui as nossas lives, né? Sempre assiste, sempre está acompanhando conosco. Nossos sentimentos como grupo Filho de Deus, como Igreja do Evangelho Quadrangular, meu sentimento como pastor da família, um irmão amado, querido, e que Deus venha trazer o conforto, venha trazer paz ao coração dele. Muito triste a notícia. E assim, Deus a levou, né? Deus quis mais ela do que quis deixá-la aqui. Então deixa que o Senhor, agora com o Senhor, ela encontre paz, descanso e alegria. Amém? Louva a Deus também. Minha filha sofreu um acidente e graças a Deus não aconteceu nada demais. Deus pôs a mão. Essa semana foi semana de milagre, né? A nossa irmã Sil também tomou um susto grande aí, mas deu tudo certo, né? E é para saber que Deus está cuidando de nós, independente da circunstância, né? Hoje a gente vai falar. Eu acho que eu coloquei a chamada da nossa ministração hoje um pouco forte demais, né? E o pessoal ficou meio com medo, mas a gente vai falar o coração. Agora, no momento, eu vou pedir uma gentileza pro departamento infantil, que o departamento infantil hoje está querendo fazer performances aqui. Geisa Helena, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Adriana Moura, seja bem-vinda também. E a gente vai esperando o pessoal chegar. E como é que está sendo essa quarentena para vocês? Complicado, difícil, né? Um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de descoberta, né? Então eu tava vendo um homem colocando um testemunho aí que ele descobriu, né? Que a esposa dele estava dentro de casa nessa quarentena e descobriu que ela era uma pessoa legal e descobriu por que tinha se apaixonado por ela. E ó, o negócio tá dando certo na quarentena, né? Mas então, a gente vai hoje falar sobre o coração controverso, né? Já a gente vai esperar o pessoal entrar, se conectar e queira Deus hoje, em nome de Senhor Jesus Cristo, que a nossa conexão não falhe, que nem foi semana passada. Semana passada foi terrível, mas graças a Deus hoje parece que está tudo tranquilo, está tudo fluindo aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Reposicionamos aqui o cenário para a gente mudar um pouquinho, né? Para combinar um pouco mais com minha careca nova, mas tudo bem. Amém, igreja? Amém. Então deixa eu ver que horas são agora. 31, vou esperar mais uns 2 ou 3 minutinhos, que é para o pessoal chegar, para o pessoal se conectar e a gente já vai iniciar, né? Vocês vão dando feedback daí, como é que tá a transmissão, se tá chegando legal, se tá picotando a voz, vocês vão me avisando aí pelos comentários, aí a gente vai colocando isso adiante, né? Só um dado que eu queria reforçar aqui hoje com vocês, sobre danos secundários também dessa quarentena aí que a gente está vivendo, né? Que a gente viu que aumentou bastante o número de queixas de violência doméstica, né? Problemas também de violência infantil. Gente, se vocês presenciarem, denunciem, tá? Isso é grave. Muitas vezes a pessoa está refém dessa situação e é algo que está crescendo muito, né? Porque a pessoa está em casa, sem poder trabalhar, né? Às vezes não tem um coração apacentado, aí, meu amigo, vira o verdadeiro caldeirão. E a gente tem que ficar de olho nessa situação, né? Para que o mal não aconteça, né? Tendo agentes do Senhor e bons aconselhadores, né? Mas enfim, na medida do possível,
Deixem aí seus comentários aí de qual tá sendo a experiência sua nessa quarentena, como é que tá sendo as coisas aí, se tá muito difícil. Deixe seu pedido de oração, a gente ao decorrer daqui da nossa ministração a gente vai falando um pouquinho ao coração de vocês, e a gente vai entender hoje algumas ciladas que os nossos corações nos pregam, e a gente tem que ficar muito atento com eles, né? Porque ele é o administrador, ele é o prefeito do nosso cérebro, né? Ele toma algumas decisões aí que pode fazer com que a gente se arrependa bastante. Mas amém. Vamos iniciar agora a oração. Já acho que já está na hora aqui. 34, sim, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por mais esse dia, por mais essa noite, esse momento na sua presença. Que o teu Santo Espírito, Senhor, tome a boca do profeta, anuncie a sua palavra, que venha o seu consolo, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor em nossas vidas, Pai. Deus, que nós possamos, Senhor, tirar tudo aquilo que tira nosso foco, a nossa mente, da tua vontade, da tua presença, e que a tua maravilhosa graça nos alcance hoje. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas, e que nós possamos, Pai, ser cheios, completamente cheios do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha abençoar essa casa, trazendo paz, harmonia, alegria, e que o Evangelho possa entrar, Pai, a palavra do Senhor possa entrar em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Que nós possamos crescer, Senhor, dia após dia, Pai, mesmo nesse momento de angústia, mesmo nesse momento de diferente nas nossas vidas, Pai, nós possamos ter experiências profundas com o Senhor. Vem nos ensinar, Deus, vem perdoar os nossos pecados, corrigir as nossas falhas, endireitar as nossas veredas, Pai, para que a gente possa andar, Senhor, na Tua presença, e para que a gente possa experimentar a felicidade, a alegria, a paz que é ser um filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e que te agradecemos. Amém e amém. Sil, seja bem-vinda. Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? Do nosso coração controverso, e a gente vai entender como a gente administra esse coração para que ele viva no centro da vontade de Deus. Esse é o objetivo central dessa ministração, né? A gente vai fazer uma introdução aqui para vocês compreender a profundidade do assunto que nós vamos tocar aqui agora. Vamos cuidar do nosso coração. Nesse mundo onde não há espaço para a tristeza, sufocamos as nossas almas para se enquadrar na ditadura da felicidade, engolindo nossos conflitos e frustrações, se escondendo atrás das máscaras de uma falsa espiritualidade. Irmão, a gente vai descobrir aqui hoje que sufocar sentimentos, sufocar emoções é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Nós sabemos que existe uma gama de doenças chamadas doenças psicossomáticas, que elas nos consomem de dentro para fora, né? A mais conhecida de todas, né? Lógico que tem os cânceres de origem genéticas, né? Mas a maioria deles são de ordem psicossomáticas, né? São doenças que atingem, que começam na nossa alma, né? E vão para o corpo e se alastram, e podendo causar até a morte. E além dos outros males, né? Que são distúrbios psicológicos de todas as ordens, né? Ou seja, nós somos hoje bombardeados, né? Por uma sociedade que ela tem que mostrar estar feliz, estar bem, está fazendo as melhores viagens, está comendo dos melhores restaurantes, tem que se mostrar feliz. E o momento que você está vendo aquelas postagens das pessoas, o seu coração se entristece porque você não está ali. Ou seja, ou você está mentindo que está feliz, ou você está triste porque alguém está mentindo melhor do que você. É triste, né? Mas é uma realidade dos nossos tempos modernos, né? Nós esquecemos de viver para dentro, de viver as nossas verdadeiras emoções, de viver os nossos verdadeiros afetos, de viver um verdadeiro relacionamento com Deus, pra gente viver um mundo totalmente estético, estereótipo e nos violentando, né? De certa forma. Deus nos traz o equilíbrio, nos liberta de todas as fortalezas que nos mantêm cativos da dor, né? A dor é uma experiência da vida. A gente vem falando a respeito da dor sobre diversos aspectos, né? Como eu sempre digo nas nossas ministrações, uma frase que eu trago para mim
todo ponto de vista ele é visto de um ponto, né? Nunca a gente deve julgar a dor do outro, porque nós não sabemos a profundidade e a largura dessa dor. Então nós devemos entender as pessoas e trabalhar no nosso coração empatia, né? Existem pessoas que elas acabam se tornando refém desse sistema, dessa ditadura da felicidade, dessa situação de estar, demonstrar-se sempre bem, sempre. E aí onde a gente vê a ilustração da chamada, aquela moça chorando, a maquiagem toda borrada, mas com a carinha dando uma risada na frente. É geralmente isso que acontece. Coração rasgado, emoções em cacos, mas ele tem que colocar se sentindo feliz, né? Risadinha de Facebook, de Instagram e aplicativos, né? Como é que é? Snapchat, vou me atualizar nesses negócios, eu sou meio atrasado com relação a isso. Mas a gente tem que fugir desse ambiente de mentira. Nós temos que voltar àquele relacionamento. Hoje eu coloquei um vídeo, né? Liga pra pessoa, diz que eu te amo. Nossa, desmontou, muita gente chorou aí no grupo. E é algo que a gente tem que trazer pra nossa vida. É algo que a gente tem que trazer imediatamente pra nossa vida praticada. Porque isso tem deformado uma geração. Isso tem deformado o entendimento e a cosmovisão de toda uma geração. Né? Hoje nós não vivemos mais para o que está do nosso lado. Nós vivemos para aquele que está dentro do nossa rede social. Para aqueles que estão dentro dos nossos aparelhos, dos nossos smartphones. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus, Ele sabe onde está doendo. E através da sua palavra, Deus sabe onde está doendo. Através da sua palavra, vai nos ensinar o caminho da paz. Uma paz que transcende a dor e as circunstâncias. Um caminho que nos devolve a alegria da simplicidade. Hoje em dia a gente precisa voltar à simplicidade, né? Voltar à condição de simplesmente filho, né? De simplesmente alguém que tem um pai amoroso, que cuida da gente, que cuida dos nossos passos, que ajuda-nos nas nossas falhas, que nos levanta quando nós caímos, né? Porque o cair, nós sabemos, o cair ele é do homem. Mas o levantar, o levantar ele é de Deus. Amém? E um caminho que nos leve até Jesus Cristo, né? A gente fica tanto preso nessa sociedade estética, né? Nessa sociedade líquida, né? Como diz o filósofo, né? Que nós deixamos de viver verdade, né? O absoluto, né? Aquilo que nós possamos tocar, a realidade tangível, né? Nós deixamos de abraçar, nós deixamos de visitar, nós deixamos de amar, né? Porque amor não falta, o que falta é amar, né? É exercitá-lo, é colocá-lo em prática. Amor todos nós amamos, só que nós estamos nos esquecendo como manifestá-los enquanto sociedade. Então nós devemos pensar profundamente a respeito desse tema, né, do amor, né? Porque sem o amor nada tem significado, como diz o apóstolo Paulo, né? Sem amor nada disso valeria, nada da nossa existência, nada da nossa estética religiosa valeria de nada se não fosse o amor que transcendesse a nossa interioridade, alcançasse as pessoas, né? Nada como desaguar de amor, e é isso que a gente precisa, desaguar em amor. Um texto que eu vou usar hoje para trabalhar com vocês, e é uma dica que eu vou dar enquanto quarentena para todos vocês, ler o livro de Provérbios, né? O Provérbios é um ensinamento prático da vida e sabedoria cristã. Então a gente deve absorver esses ensinamentos, né? E entender que, como uma pastora que eu amo muito, a pastora Silvia, ela fala que se a pessoa viver o que está escrito ali em Provérbios, ela não erra. É a vida sem errar, é a vida sem cair em ciladas. E aí a gente tem que entender a estética desse livro, né? Um livro poético, um livro fantástico, né? Muitos dos seus provérbios escritos pelo próprio rei Salomão, né? No ápice da sua sabedoria. Então a gente tem que entender a complexidade e a profundidade de cada texto que tem no livro de Provérbios, amém? Então vamos lá. O texto base fica em Provérbios 15, capítulo 15, versículos do 13 ao 17. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração do inteligente busca conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentam de
estatúcias. Estatúcias são idiotices, né? Vamos traduzir, né? Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro com ele inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo onde há o ódio. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. A gente vai falar, você viu que uma palavra que se contrapõe a outra é coração, amor e ódio. Então a gente tem que entender que nesse coração ele existe um conflito dentro dele entre amor e ódio. E são sentimentos próximos, né? Sentimentos, né? Que se você entender, eles são diametralmente separados, mas vivem lado a lado. E esse é o cuidado que nós devemos ter com esse coração. E esse é o cuidado de não se deixar seduzir pelos desejos desse coração, né? Do nosso amado coração. E Charles Haddon Spurgeon, né? Que eu gosto muito de ver sermões de Charles Haddon Spurgeon. Ele tem uma frase que sintetiza mais ou menos o que é o coração, né? Ele diz assim: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo e ir para a lua, ainda assim eu mesmo serei o meu pior inimigo. Ai de nós, nosso coração é o nosso maior inimigo. E a gente sabe que do coração procede todas as coisas, as boas e as ruins. E nós devemos cuidar bem do nosso coração, porque quando nós temos uma boa gestão emocional, a gente tem uma boa gestão espiritual, a nossa preocupação com o inimigo das nossas almas, ela tem que existir, claro, mas ela não é crucial e nem fundamental para o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida é adorar o Senhor, nosso Deus, né? E quando nós temos o nosso coração em equilíbrio entre o que pensamos e o que falamos e o que fazemos, nós conseguimos viver uma plenitude de vida, a plenitude do amor de Cristo, e nós conseguimos entrar de fato, né, nessa ambiência de salvação, alegria e felicidade. Amém? A Bíblia, ela nos diz assim que o profeta Jeremias, ele fala um texto que eu já citei aqui: o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Eu estava falando com minha esposa que muitas vezes, muitas decisões que nós tomamos na nossa vida, elas são impulsionadas num lugar que foge da razão. Né? O nosso entendimento sabe que é errado, o nosso pensamento sabe que aquilo é pecado, mas nós executamos aquilo por uma força, por um impulso irracional, né? E a gente costuma terceirizar essas responsabilidades. Foi o diabo que se levantou na minha vida. Foi o diabo. Não, foi a decisão tomada pela sua mente, pelo seu coração. E o coração, ele tem que ser domesticado, ele tem que ser amansado. Nós temos que colocar o nosso coração no seu lugar. E é uma coisa que nós devemos, é uma vigilância que devemos ter diuturnamente, né? Nós vamos ver a aplicação prática daquele texto, né, de Provérbios, que ao nosso entendimento, às vezes os textos bíblicos, eles parecem de difícil compreensão, mas quando a gente entende ele na sua integralidade, porque muitas vezes o que o texto diz é o que ele quis dizer mesmo, não precisa a gente imaginar ou florear muito o texto, e ele fala muito a respeito da condição humana, né? O livro de Provérbios, a gente fala das decisões, dos pensamentos da vida humana que a gente tem que ter para que tenha uma vida bem-aventurada. E lá em Provérbios 15:13, que foi o primeiro versículo que a gente leu: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito ele se abate. A dor ela chega, quando a dor pega, não tem sorriso que fica no rosto, né? Apesar do sofrimento dessa ditadura da felicidade, que você tá com dor, tá triste, tá preocupado, tá ansioso, mas se sentindo feliz, né? Que nem a gente costuma dizer sempre nos nossos grupos. Irmão, se você tá triste, procure um irmão amado que você confia, desabafa, abre teu coração. Se você tá preocupado, também da mesma forma. Se você tá com vontade de chorar, irmão, chora. Chora, porque o choro, ele lava e provoca
a cicatrização das dores o mais rápido possível. E depois o choro pode durar uma noite, como diz o salmista, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. Então procure ter uma vida emocional saudável, porque se você não tem um equilíbrio do seu coeficiente de emoção emocional, você não vai ter uma vida espiritual saudável também. Busque sempre o equilíbrio, amém? Então o texto diz assim, né? O coração alegre formoseia o rosto. Vamos ver o que o nosso querido Salomão quis dizer com isso. O nosso coração é o nosso termômetro emocional, né? Se tá tudo bem, o coração ele é o que primeiro sente. E nós devemos viver cada momento intensamente e verdadeiramente, pois quando mascaramos as nossas emoções, estamos violentando a nossa alma. Há momentos de sorrir e também momentos de chorar. Nós devemos passar por esses momentos para que nossa vida tenha equilíbrio. Como diz, né, o poeta, quem ri de tudo está desesperado. E quem chora com tudo também, né? A ideia de exibir uma falsa felicidade é uma forma de viver para os outros e não para si. Uma lição intrínseca nesse texto é: o coração alegre aformoseia o rosto, e não o contrário. Não é a maquiagem estética que formoseia, que alegra o coração. Não é a maquiagem, não é o seu sorriso fake no meio da sua dor que vai encantar o seu coração, que vai alegrar o seu coração. É o seu coração alegre que aformoseia o seu rosto. É completude, é alegria. A palavra do Senhor fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles que estão, como diz o Cântico dos Degraus de Davi, né? Quando eles vinham da libertação do cativeiro e os povos diziam: grandes coisas tem feito por isso estão alegres, porque eles entendiam que Deus tinha feito grandes coisas pela vida deles. E nós devemos trazer isso para as nossas vidas. O sorriso da nossa boca, do nosso rosto, tem que vir de dentro do coração. Não para frente de uma câmera, não para pessoas. Como diz o poeta, o dono da dor, ele sabe o quanto dói. E mascarar a dor é mentir para você mesmo, amado. Então tem que pensar profundamente a respeito disso, né? Não é o contrário, não é sua carinha de se sentindo feliz que trará paz ao seu coração. Esse é o grande dilema dessa geração, né? É viver a verdade. A verdade tornou-se um tabu, né? A verdade tornou-se intangível. A realidade tornou-se algo, né, obsoleto. E nós vivemos as frustrações, a geração mais ansiosa de todos os tempos, a geração mais deprimida de todos os tempos, a geração que não sabe mais ter afeto pessoal, afeto, contato. Né? Aquele momento de você passar em sua casa num domingão com seu namorado, com a sua eterna namoradona, abraçados e comendo pipoca e assistindo o filmão, acabou. É cada um no seu smartphone e a TV ligada. Nossa, a gente está perdendo contato. E é uma experiência que não é o profeta que está apontando o dedo, é uma experiência que a gente vive pessoalmente. A gente se deixa ser tomado por isso e devemos, como seres humanos, como os filhos de Deus, lutar contra esse mal que vem invadindo as nossas vidas e nos distanciando das pessoas que podem nos curar, nos abençoar, nos enriquecer. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Devemos parar de buscar agradar os outros e começar a agradar a Deus e aos nossos corações e aos nossos afetos, amém? Vamos lá, vamos pro versículo 14 do capítulo 15 de Provérbios. O coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentam de estatúcias ou estupidez. A gente vai falar um pouco agora de alguns coeficientes. Vai parecer aula de neurociência aqui, mas a gente vai entender porque tudo isso, nosso corpo, ele é tricotômico, ele é corpo, alma e espírito.
né? E esse corpo, alma e espírito habita dentro do mesmo receptáculo chamado eu, o ser humano. A gente falou bastante disso nas nossas células e a gente vai compartilhar um pouco agora, né? A inteligência espiritual dá à pessoa a capacidade de avaliar o sentido da vida e é a base do coeficiente de inteligência emocional e a base que sustenta o coeficiente de inteligência mesmo, né? Prática, né? Então, se você tem uma desarmonia entre o coeficiente novo agora, que é o coeficiente espiritual, o coeficiente emocional e o coeficiente de inteligência, a sua vida ela entra em completa desarmonia, ela entra em derrocada. Então a harmonia entre todos esses ambientes aí, ela deve existir, e nós devemos encontrar essa harmonia em Jesus, porque Ele vai nos ensinar a domar esse animal violento chamado coração, esse animal que toma muitas vezes as nossas ações e faz com que a gente cometa coisas que a gente nem entenda porque a gente cometeu, que a gente venha a se arrepender depois, amém? Alguns sinais da inteligência espiritual, de uma boa vida espiritual, de um bom comportamento espiritual, que a gente vai falar um pouco agora de regeneração do cristão, a capacidade de ser flexível, né? De não ser intransigente, de não se colocar em uma prateleira de pensamento, mas ser uma pessoa que escute. Sabe por quê? Porque Deus ele foi sábio na criação, Ele te deu uma boca e 2 ouvidos, para você falar menos e ouvir mais. Então isso a gente deve colocar nas nossas vidas como um entendimento de uma boa vida espiritual. Ouvir, ser flexível, ser uma pessoa que ouve, que entende, que tenha empatia, não simplesmente simpatia, mas uma pessoa que consiga se colocar no lugar da outra, que consiga entender a dor da outra. E para isso acontecer, além de uma boa espiritualidade, nós temos que ter relacionamentos, e relacionamentos verdadeiros, não virtuais. Vai comer na casa do irmão, vai olhar no olho do irmão, vai falar com seu irmão, vai ter experiências de vida, sorrir com o seu irmão, com sua irmã, com os seus afetos. E assim você consegue construir na sua vida uma vida robusta, uma vida verdadeira em Deus, amém? Um grau elevado de autoconhecimento é autoanálise, quando nós analisamos o texto da Santa Ceia, a coisa que é preponderante no ato de tomar a Santa Ceia é: analisa-te a ti mesmo. Não é analisar o irmão, o pecado do irmão, a fraqueza do irmão, a fragilidade do irmão. Quando você desenvolve em você a capacidade de olhar para dentro de você e enxergar a multidão de pecados nas quais Jesus te perdoou, você vai dar um outro valor à graça, você vai dar um outro valor à cruz, você vai entrar na ambiência de uma espiritualidade saudável, amém? Isso é preponderante no nosso relacionamento com Deus. Capacidade de enfrentar a dor, né? E é uma coisa que nós vemos que existe uma grande fragilidade, principalmente no meio da igreja, no meio cristão, de lidar com a dificuldade, com a dor. Pelo excesso de pregações triunfalistas que eles vêm ouvindo durante a sua vida, e você não passará, e você será livrado, não vai, você vai passar. Como a gente viu na terça-feira, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha. Eles entraram na fornalha, mas Deus entrou com eles. Da mesma forma, na sua dor, na sua angústia, na sua dificuldade, Deus estará contigo. E isso é saber lidar com a dor. É passar por ela sabendo que você não vai ficar nela. Não deve arrastar ela para toda a sua vida. E nem deve fazer da sua dor um testemunho existencial. Passe por ela. Aprenda com ela. E siga a sua vida. Amém? Capacidade de aprender com o sofrimento. É a mesma coisa. É aquilo que a gente estava falando, né? O sofrimento, o deserto é a sala de aula de Deus. Vamos ver o livro de Jó. Quanto que Jó aprendeu em meio ao seu drama existencial. O quanto Paulo viveu, né? Na vivência do seu ministério. A gente vê uma distância entre os dois, mas a gente vê similaridades. Jó, dele tudo foi tirado.
E ele entendeu a soberania de Deus e pôde dizer, como no nosso último sermão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. E Paulo, do contrário, o texto áureo de Paulo é: dou por perda, eu abandono todas as coisas pela excelência que há no conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Ele podia continuar sendo um membro do Sinédrio, ele poderia ter continuado sendo um fariseu, ele poderia ter continuado sendo um príncipe onde ele residia e exercia o seu ministério. Mas ele falou assim: não, dou por perda, abandono minha dor, o meu sofrimento, tudo aquilo que eu vou viver não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. E esse é o aprender com a dor, com as experiências da vida. Amém? A capacidade de se inspirar com ideias e com valores, né? Os valores cristãos, né? A gente vive com um mundo que teve uma ruptura com o absoluto, que é a verdade de Deus. E cada um tem a sua percepção particular do Evangelho, porque não consegue se inserir na verdade do Evangelho. Nós vivemos um período onde existe o Evangelho dos evangélicos e o Evangelho de Jesus, que são totalmente diferentes. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da renúncia, o Evangelho da entrega, o Evangelho da experiência, o Evangelho de desaguar em amor, o Evangelho da generosidade, o Evangelho da piedade, um evangelho que transforma o homem mau em um filho de Deus. Não é sobre comida ou bebida, é sobre a vontade do nosso Pai. E nós devemos ter esses valores em nossas vidas, transformar a nossa vida a partir desses valores, os valores ensinados por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E relutância em causar danos a outros. As nossas palavras, as nossas ações, elas são medidas, elas são analisadas antes de serem executadas. Será que eu vou causar dor em alguém? Será que eu vou produzir sofrimento na vida de alguém? Será que eu vou ser ponte para que essa pessoa se encontre com Cristo através do meu testemunho? Ou será que eu vou ser um muro que vai impedir com que essa pessoa se encontre com o verdadeiro Rei da Glória? Tudo isso faz parte da autoanálise de uma vida espiritual em alto nível. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos dessa vida estética que nos escraviza, que nos padroniza, que faz com que a gente sinta vontade, uma vontade constante em se encaixar na prateleira de alguém, em parecer com o ideal de alguém. Nós devemos ter autenticidade, nós devemos contar a nossa própria história, nós devemos ter experiências transformadoras com Jesus e com os nossos afetos. Nós não devemos nos escravizar a esse mundo, nós não devemos nos amoldar a esse mundo, nós devemos buscar experiências com Jesus, experiências transformadoras, eu e você, amém? Para desenvolver inteligência espiritual precisamos, em primeiro lugar, de Jesus, pois Ele tem que ser a base do nosso entendimento. E que a gente possa começar fazendo as perguntas para nós mesmos. Tem algumas perguntas que a gente vai fazer para a gente. Nós temos a base, nossa fé, nosso entendimento, a nossa vida e o nosso coração, ele é edificado na rocha. Essa rocha, ela é Jesus. Essa rocha, ela é Jesus Cristo. Mas nós devemos fazer algumas perguntas, algumas autoanálises sobre nós. Quais são os meus limites? Né? E conhecer os nossos limites vai ajudar com que a gente tenha relacionamentos claros com as pessoas. Se saber do seu limite é você jogar com cartas claras, com as cartas sobre a mesa, dizer: olha, eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não vivo isso. Saber se respeitar, saber se conhecer. Não se violentar para agradar ninguém. Isso não faz parte do cristianismo. Amém? Ama a si mesmo, para que você possa amar as outras pessoas. A revolução que Deus faz nas nossas vidas é introspectiva. Ele cuida do nosso interior. E esse nosso interior, ele
transcende o cuidado de Cristo e começa a cuidar do nosso exterior e começa a cuidar dos nossos relacionamentos. Então nós devemos conhecer qual é o nosso limite. Por que certas coisas me incomodam? Existem coisas que vão nos incomodar, principalmente no relacionamento com Deus. Mas quando Deus incomoda é porque aquela coisa precisa mudar. Mas existe o incômodo de pessoas, existe o incômodo do assédio, existe o incômodo que a própria vida estética das redes sociais nos promove, nos incute ali. Que nós devemos entendê-los. Nós devemos saber aquilo que nos tira a paz. E muitas vezes tudo aquilo que tira-nos a paz é aquilo que não nos aproxima de Cristo. Porque a pessoa que está em Cristo, nova criatura é. Ela tem novas expectativas, ela tem desejo por novas experiências. E é esse que tem que ter ser o maior cuidado das nossas vidas, amém? Deixa eu te perguntar, vocês estão aí, se estiverem aí por aí, dá um joinha, porque eu tô achando vocês meio caladinhos hoje. Né? O pessoal parece que tá meio triste. Brincadeira. Qual o meu propósito de vida? Você vai descobrir qual que é o propósito da sua vida a partir do momento que você encontrar Jesus de fato. Existem pessoas que têm experiências religiosas. E é diferente de ter experiências com Jesus. Quando Jesus cruza com o seu caminho, quando Jesus passa na beira do teu poço ali, né? Quando Jesus ele tira a cegueira dos teus olhos, quando Jesus ele te coloca de pé e fala, toma a tua maca, quando Jesus ele muda a sua história, ele te mostra o seu propósito, o seu real propósito. A gente falou aqui sobre, um tempo atrás, sobre adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade, que tenham uma vida de excelência na tua presença. Esse é o convite que Jesus tem para a sua vida, esse é o propósito que Deus tem para a tua vida. Nós temos dores, dificuldades, mas acima de tudo, somos adoradores. E isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. Amém? Estou sendo verdadeiro com este propósito? Eu estou correspondendo? Eu estou fazendo de tudo para que esse propósito venha a ser colocado em prática em minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha existência? Eu tenho transformado o mundo ao meu redor por ter vivido esse propósito? É outra pergunta que a gente tem que se fazer em todo tempo. Amém? Definindo, a inteligência espiritual capacita o ser humano a refletir sobre o sentido da sua própria vida, lidar com os problemas existenciais de acordo com os psicólogos, filósofos e teólogos, né? Isso é um consenso, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? De todas as áreas que dão base para a nossa existência, né? A filosofia, a psicologia e a teologia. Amém? Então esse foi só a questão do coração do inteligente. Trabalhar o seu coração de forma inteligente vai fazer com que você não caia na cilada do seu próprio coração. Amém? Vamos lá pro 15? 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. É algo que a gente já ministrou aqui sobre contentamento, né? A falta do contentamento é o mal do século, né? As pessoas elas não se satisfazem mais com nada, sabe por quê? Porque buscam coisas estereótipas, buscam coisas materiais, não buscam nada que seja transcendente, não buscam cuidar da espiritualidade, não buscam Jesus. Não façam com que suas vidas convirjam em Jesus, mas sim em prazeres momentâneos, né? Em prazeres passageiros. E é disso que a gente vai falar agora no 15. Ele vai tratar esse assunto aqui no 15. A ambiência da dor, quando não a entendemos como um tempo de aprendizado, acaba se tornando tóxica nas nossas vidas. Acaba nos levando para um caminho mesmo de destruição. Né? A gente está falando de resiliência, de experiências de dor que façam que a gente cresça, que a gente mude, que a gente se transforme. A inteligência espiritual é ter o contentamento em Jesus de tal maneira que esse sofrimento que esse sentimento e estilo de vida passa a ser o princípio regulador
da nossa inteligência emocional. É ter resiliência em tudo e saber dar glória a Deus em todos os momentos. Algo importante que foi dito aqui, né? A inteligência emocional é ter resiliência, passar pelas situações e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Oh meu Deus, minha conexão está meio fraca. Jesus, ele tinha um propósito, e esse propósito fez com que ele cumprisse o seu ministério aqui na terra. E quando nós tivermos um propósito, nós entendemos o nosso propósito, nós nos entendemos como filhos de Deus, nós vamos concluir essa jornada, e ao final de todas as coisas vamos dizer na presença do Pai: combati o bom combate, guardei a fé. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e a gente vai falar um pouco disso. Nós devemos sim sonhar, e nós devemos acreditar em Deus. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Nós devemos colocar os dias do Senhor para que eles avaliem cada um deles. E para que no tempo dele esses sonhos venham a se realizar. Amém? Vamos para o 16, Provérbios 15 e 16. Melhor é o pouco com temor no Senhor do que o grande tesouro e com ele a inquietação. A alegria na simplicidade. Lembra lá no começo do texto que a gente tem que buscar de novo viver na simplicidade de Jesus. A alegria na simplicidade. Quando temos contentamento e gratidão, não importa o tamanho da mesa ou a quantidade de pão, sempre teremos um coração feliz, porque a alegria do nosso coração é estar na presença de Deus. Essa é o que nos completa, é o que nos contenta, é o que nos traz paz. Não importa o tamanho da mesa, não importa o quanto você tenha de pão, ou não importa até se você não tenha pão. Se Deus é o centro da sua vida, há esperança. E se há esperança, há alegria no Senhor. Devemos valorizar o que Deus já nos concedeu. E sonhar sim, melhorar sempre, crescer e crescer. Mas sempre estando satisfeitos com o agora. Com a comida no prato. Com o carinho presente e com o afeto sincero. Nós temos que estar contentes com a felicidade, com aquilo que temos. Não depositar nossa felicidade no vislumbre de algo que poderia ser. Viva o agora, viva o presente. Basta cada dia o seu mal, né? A gente tem que viver cada dia. Olhar para a pessoa que está do lado e louvar a Deus pela vida dessa pessoa. Amém? Afetos sinceros e carinho verdadeiro. Provérbios 15 e 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. Quem não daria todo o seu tesouro em troca de um punhado de amor verdadeiro? Quem? Tudo que a gente faz, toda a construção humana, ela é em troca de amor. Tudo que nós precisamos é de afeto. A gente já falou sobre isso, né? Aquele amor que traz descanso para a alma, aquele amor que traz completude, que faz o relógio, cronos, tudo simplesmente parar. Aquele amor que dá sentido à nossa vida. Tem gente que tem tudo menos amor. Tem gente que tem riquezas, mas não tem amor. Tem gente que tem abundância de bens, mas não tem amor. Você entra na vida dessa pessoa, é só conflito, só distúrbio, é só remédios de depressão, drogas. Não tem amor, não tem amor. E sem amor a vida perde sentido. O amor verdadeiro faz toda a diferença nas nossas vidas. O que eu falo para vocês é: voltem a se relacionar, voltem a ter afetos. Amém? Como disse em outra ministração, amar e ser amado é tudo que nós queremos. Quem lembra dessa ministração da célula? Para mim foi muito, muito importante. Paulo diz que sem amor de nada valeria todas as experiências da vida, transcendentes e imanentes. De que vale todas as riquezas do mundo se nós encontrarmos no quarto escuro do ódio, da tristeza, da depressão? Nós precisamos amar, amado. O amor, ele é o remédio, e é o remédio barato. É um remédio que não custa. Amém?
Esse amor, esse tipo de amor, nós só encontramos através de Jesus Cristo. Nós só podemos amar assim quando nós conhecemos Jesus. Nós só podemos amar as pessoas, trazer esse amor para dentro de nós, se nós conhecemos, tivermos experiências transformadoras com Jesus Cristo de Nazaré. Como podemos conduzir os nossos corações a produzirem atitudes dignas de um coração que teve um verdadeiro encontro com Jesus? Parece tão difícil nos dias atuais, não parece? Produzir tudo isso que eu falei aqui agora parece intangível, parece um sonho utópico. Mas não é, irmãos. É falta de exercitar. Nós estamos perdendo a habilidade de amar, a habilidade de viver verdades, a habilidade de nos relacionar como pessoas, como seres humanos, a habilidade de entender os nossos sentimentos, a habilidade de entender o nosso coração. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos vivendo dentro de uma telinha de 12 polegadas. Isso não é viver. Isso é uma prisão. Valorize o contato, valorize o afeto verdadeiro, os carinhos presentes. Valorizem. Amém? William Temple costumava ilustrar isso a partir de Shakespeare, né? Quem aí não conhece Shakespeare, foi um grande escritor, né? Um grande romancista, né? Um gênio da literatura. E ele falava da seguinte forma, William Temple: não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever algo desse formato, desse jeito. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar dentro de mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. E o Espírito de Deus, ele vive em você. Da mesma forma que se Shakespeare pudesse viver dentro de você, você poderia produzir obras literárias que entrariam para a história da humanidade. Jesus Cristo, ele vive em você. Ele vive em você, ele pode produzir no seu coração as mesmas obras que o coração dele produz. Ele pode fazer com que você seja da altura, da estatura do varão perfeito. Ele pode mudar a sua história. Ele pode tirar você desse ambiente estético, mentiroso, e colocar você num ambiente de verdade e de felicidade. Ele pode. Ele pode curar as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades, as suas debilidades, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com muitas pessoas. Ele pode fazer com você. Porque Jesus Cristo, o mais fantástico do relacionamento de Jesus Cristo, o mais fantástico do nosso relacionamento com Deus, é que Ele tomou a iniciativa de nos procurar, Ele tomou a iniciativa de nos regenerar, Ele tomou a iniciativa de nos transformar. Ele poderia escolher os palácios da terra, Ele poderia escolher habitar em qualquer outro lugar, mas Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu transformar a sua vida. Ele escolheu escrever uma nova história com você. Basta você abrir as portas do seu coração para que Ele entre nesse palácio que se chama você e construa em você uma nova história. Traga uma felicidade que não precisa ser completada com mais nada. Traga para você uma felicidade que transcenda, que transborde, que alcance, que mude a sua casa, que mude a sua história, que mude a sua vida. É isso, esse contato que Jesus procura com você. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer transformar esse palco de dor em uma plataforma de adoração, no palco da glória de Deus. Ele quer mudar a sua sorte. Ele muda. Ele tem poder para isso. Encontre contentamento e paz em Jesus. Encontre descanso. Encontre o verdadeiro amor. Eu sei que nesses tempos falar em verdadeiro amor é ser piegas, né? É ser platônico. É ser utópico. Mas existe sim o verdadeiro amor. Existe sim o verdadeiro amor com Deus e para com os nossos irmãos. Isso só pode ser construído
e pode só ser estabelecido através de Jesus Cristo, habitando em vós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ele pode fazer maior e melhor do que os seus olhos viram e do que sua mente já sonhou. Basta você abrir o seu coração. Basta você abaixar o seu escudo hoje. Basta você tirar suas armaduras, se colocar de joelho e dizer: vem Jesus, faz parte da minha vida. Eu não aguento tanta dor, eu não aguento tanta angústia, eu não aguento tanto desespero. Eu quero voltar a sonhar. Eu quero voltar a sonhar. Abre o seu coração. Amém? O propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma com que Ele faz isso é nos enchendo com seu Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor, Ele vai entrar na sua alma, Ele vai entrar em cada cantinho da sua vida. Ele sabe onde Ele tem que entrar. E você tem que permitir que Ele entre. Ele já te escolheu. E não foi uma decisão sua. Não foi uma opinião sua. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você é dele, você é dele. Você já foi comprado por Ele no Calvário. Você é de posse única e exclusiva do Senhor, seu Deus. Compreender isso pode ser fundamental para a sua vida e pode ser fundamental para o seu coração. Entender isso pode transformar tudo aquilo que você viveu até hoje. Uma experiência transformadora com Cristo pode dar outro sentido ao seu coração. O momento é agora. A decisão está nas tuas mãos. Diga sim para Jesus. Diga eu quero, diga eu preciso, diga muda. Muda, Senhor. Restaura os meus sonhos. Eu quero sonhar sim, eu quero crescer sim. Eu quero prosperar na minha vida. Eu quero estar contigo, mas eu quero ter a paz que excede todo entendimento. Porque senão não vale nada. Nada disso vai ter valor se não for baseado em Jesus. Se não for alicerçado em Jesus. Se não for construído por e através de Jesus. Ele quer caminhar contigo. Que Deus abençoe a sua noite hoje. Que Deus enche o seu coração com essa paz. E com esse entendimento de que você não precisa ser feliz para os outros. Seja feliz para você. Viva as suas experiências. Conte a sua própria história. Crie na sua vida a resiliência para passar pelas dores da vida. Mas nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de viver os planos de Deus para sua vida. Amém? Deus abençoe a noite de vocês. Que vocês sejam tocados por essa palavra. Que Deus colocou no meu coração com tanto amor para que eu falasse com vocês nessa noite. E que essa experiência, esse encontro com Jesus seja agora. Se você está distante, se você está afastado dos caminhos do Senhor, não há outro lugar onde você queira estar, senão na presença de Deus. Que as suas decepções com os homens ou com as instituições não te afaste do amor de Deus, porque elas não podem te afastar do amor de Deus. Porque a palavra diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem anjos, nem demônios, nem o passado e nem o presente pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Volta agora. Volta, se põe de joelho. Cria na sua imagem, na sua mente agora a imagem de um pai. Lembra do filho pródigo? Do filho desperdiçador? Que foi andar pelo mundo, mas quando ele se deu por conta do mal que ele fez para si mesmo, ele voltou para casa. E o pai estava de braços abertos, esperando ele chegar com novas vestes, colocou um anel no dedo dele e disse: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, vem. Volte. Volte. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, te convença. Que a graça do Senhor te arraste. E que você não tenha força para resistir os laços de amor que Cristo está te jogando nesse momento. Amém? Amém, amados? Deus abençoe a noite de vocês. Que Deus te dê sonhos fantásticos na presença de Deus. Que Deus venha reconstruir os teus sonhos e tirar da sua vida toda a dor. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.
terça-feira tem mais. E já estou com saudades de vocês, amém? Paz seja com todos. Tchau, tchau.